Bom, gente, dentro dessa questão ainda relacionada com os conhecimentos tradicionais, associados ao acesso ao patrimônio genético, vale ressaltar o- os valores associados ao comércio de plantas medicinais. Então, eu trago para vocês aqui um artigo de 2018 do periódico Season que trata justamente do que o mesmo acredita ser o alcance em dólares da receita para o mercado da utilização de plantas medicinais. Então você vê aí cifras da ordem de 117, mais de 117 bilhões de dólares até 2024. Então, se você partir do princípio que a maior biodiversidade no que diz respeito a esses acessos de patrimônio genético está no nosso país e parte dela diretamente associada aos conhecimentos tradicionais, há de se levantar questões realmente com relação à necessidade de se preservar tanto o patrimônio genético quanto as questões relativas à repartição de benefícios para conhecimentos tradicionais. E aí eu trago alguns dados para vocês aqui, né? Por exemplo, ah, é sabido de que aproximadamente 80% da população mundial utiliza plantas medicinais. Inclusive utiliza plantas medicinais como a principal opção terapêutica. Isso são dados da Organização Mundial da Saúde. Tá? Outro fato interessante é esse, de que 22 bilhões de dólares são movimentados anualmente com o mercado de fitoterápicos. Então, realmente é de se observar o quão lucrativo é esse mercado. Para você ter uma ideia, aqui no Brasil existem estimativas de que o comércio deste item ele alcança 5% do mercado total de medicamentos. Então, aproximadamente 400 milhões de dólares movimentados somente aqui no Brasil. 5% do mercado total de medicamentos. E aí por isso eu coloco para vocês no final de que frente à grande biodiversidade que nós temos, isso acaba sendo insignificante, né? Ou seja, em outras linhas, o que se pode dizer é que o potencial provavelmente é muito maior ainda, muito maior. E a lucratividade também. E aí eu trago para vocês nesse slide um esquema, né, mostrando essa relação entre TRL1, 2 e 3, os primeiros estágios da prova de conceito, né, os primeiros momentos ali quando a tua ideia inicia o processo de aplicabilidade, quando os primeiros testes ainda em laboratório estão sendo realizados. Então, a relação entre esse momento da tecnologia, com os três primeiros níveis de maturidade, e o acesso a conhecimentos tradicionais e a própria biodiversidade. A relação existente entre estes dois grandes atores, são os níveis de maturidade e os conhecimentos tradicionais associados, obviamente, que é a biodiversidade, acabam gerando dois contextos, que é o que nós temos hoje em dia. Tá? Primeiro, para o lado esquerdo, nós temos pouco tempo de existência das regulamentações. Então, se você partir do princípio que boa parte do que nós temos hoje, de forma um pouco mais robusta, é resultante de uma legislação que surge em 2015, já que a medida provisória ela deixava muitas lacunas e muitas confusões com relação às suas definições, há de se levar em consideração de que algumas tomadas de decisões, algumas ações acabam sendo não muito adequadas, que é o que você está vendo aí na imagem do lado esquerdo. Né? Então você pode estar dentro de um contexto com todas as possibilidades de fazer a coisa de forma coordenada e adequada, mas as falhas elas acabam surgindo por conta desse contexto ainda infantil frente
às regulamentações, né? E por lado direito, eu coloco, pontuo a necessidade da existência de um diálogo entre os atores, para que possam ser realizadas as ações, tanto da ciência, da tecnologia, da inovação, tudo isso dentro do contexto governamental, né? E a imagem traz justamente muito do que existe na prática, né? Então, essas questões relativas a uma certa hierarquia, ou por parte da academia, ou por parte do setor privado, ou a própria legislação. Então, isso ainda precisa ser corrigido, né? E aí, se nós tivéssemos que definir um nível de TRL para o momento em que ocorre o acesso à biodiversidade, eu diria que o mesmo encontra-se entre um e 3. No entanto, existem desdobramentos desse acesso. Inclusive, muitos deles fazem parte do nosso dia a dia. Por exemplo, se a gente partir do princípio, se a gente iniciar como exemplo, né, a utilização de chás, por exemplo, né? Então, chás, como eu coloco aqui no primeiro esquema, onde eu tenho chá, substância extraída a quente. No entanto, o que você tem com relação a esse contexto é, veja só, do lado direito, bem, no, bem ao centro, né? No primeiro esqueminha. Já é utilizado corriqueiramente e rotineiramente pela sociedade que reconhece seus benefícios. Olha, já é utilizado pela sociedade, a sociedade já reconhece seus benefícios, já existe inclusive comercialização. Eu estou diante de um nível de maturidade tecnológica equivalente, obviamente, ao extrato mais superior, TRL9. Agora, olha a mesma situação embaixo, mais uma vez para um chá com substância extraída a quente. Eu tenho testada em seres humanos usando protocolos universais. Bom, você percebe que ainda não existe, pelo menos no que está sendo definido aqui, um padrão, né? Um padrão já estabelecido, então já está sendo utilizado em humanos, né? Por conta do conhecimento popular. No entanto, usa diversos tipos de protocolos. Eu vou ter um contexto que vai oscilar entre TRL7, TRL9, 789 é o que nós teríamos, né? Porque o que você tem aí, inclusive, é um contexto equivalente a esses três últimos níveis de maturidade tecnológica. Isso aqui, na verdade, só para ter uma ideia de como que o acesso ao patrimônio genético que tem potencial de se transformar numa tecnologia poderia ser enquadrado dentro dos níveis de maturidade tecnológica. Somente uma, um treino, né, frente ao que já se sabe sobre TRL e agora a aplicação dos mesmos em fármacos ou ativos, bioativos do patrimônio genético, né, resultante do acesso ao patrimônio genético. Já é do conhecimento de todos de que os procedimentos que vão de TRL5 até TRL9, eles são comuns ou usuais das empresas, né? De 5 até 9 você precisa dessa parceria com a empresa, ou pelo menos essa proximidade aumentada com relação à empresa. E aí o resultado é que o que se observa para o acesso ao patrimônio genético é que as próprias empresas estão acessando os conhecimentos tradicionais e o próprio patrimônio genético. E aí, nesse contexto, gente, como fruto, obviamente, da Lei 13.123, né, do decreto mais especificamente que regulamenta mesmo, é essencial que mecanismos como o SIGEM, que é o Sistema Nacional de Gestão do Patrimônio Genético e Conhecimento Tradicional Associado, do Ministério do Meio Ambiente, né, deem a transparência declaratória e acabem por oficializar a partilha de benefícios com as comunidades tradicionais, onde esses conhecimentos, inclusive, já se encontravam em níveis de TRL aumentado.
né? Então imagina que a utilização de um dado óleo dentro da comunidade ou das comunidades já encontrava-se em níveis avançados de TRL, que é justamente a brincadeira feita no slide anterior. Então TRL8, TRL9, por exemplo, e a partir de agora, por conta da presença da empresa, você tem o início do processo realmente de transformação desse produto em tecnologia. É de fundamental importância que estes dados estejam presentes no SIGEM, para que realmente questões relacionadas a rastreio e definições de grupos para contextos associados a conhecimentos tradicionais possam ser linkados, possam ser acessados e com isso você tenha a repartição de benefícios de maneira adequada, né? Uma vez essas ferramentas não sendo colocadas em uso, o resultado que você tem é esse que eu apresento para vocês aqui. Então vamos começar com os primeiros contextos de biopirataria presentes nos registros do acesso ao patrimônio genético do nosso país. Então vamos começar com a seringueira, que a gente pode dizer que foi o primeiro caso grave, né, de apropriação de recursos da biodiversidade amazônica, né, que acabou levando ao colapso a economia local, por exemplo, né? Então, há muito tempo atrás, um inglês, Henry Wickham, ele levou sementes de seringueiras para a Malásia, né? Então, teve contato com as mesmas, ainda durante o período realmente período da borracha, né? E aí tem contato com as mesmas e leva para a Malásia. Automaticamente, no início do século passado, você tem a quebra completa dessa atividade aqui no Brasil, né? Deixa, na verdade, de ser o maior exportador e passa a perder mercado para a Malásia. Uma outra situação semelhante ao que acontece com o curário, né, que nada mais é do que uma erva que é utilizada por índios para abater caça, né? Então, uma erva, um extrato obtido de uma planta que é utilizado para bisuntar a ponta das flechas, né? Então, me desce a ponta das flechas com esse extrato e utiliza o mesmo para abater presas. E aí essa substância, ela acabou sendo isolada ainda em 1940 e rendeu a Glaxo, a empresas, na verdade, né? Como você pode ver aí, não é só a Glaxo, né? A Glaxo, a Abbott, a Eli Lilly, patentes milionárias associadas a um composto que tinha ação de relaxante muscular, tá? Então utilizado inclusive em cirurgias. Temos o mais clássico de todos, na minha opinião, que é o que aconteceu com o professor Sérgio Ferreira, né? Então, o professor pesquisador Sérgio Ferreira, em 1963, ele identificou que no veneno da jararaca existia um princípio que tinha capacidade de regular a, a pressão sanguínea, né? Ou seja, tinha potencial para funcionar como um antihipertensivo. É um remédio para controlar a pressão. Então ele publica um artigo sobre a descoberta, mas ele perde a possibilidade de explorar a mesma a partir do momento que o laboratório Bristol Myers ele patentia o uso da substância na forma do medicamento captopril, que durante muito tempo tinha um valor relativamente alto e que, obviamente, que após a queda da proteção, né, a partir do momento que a proteção ela expira, hoje em dia você encontra aí análogos do famoso captopril, né, ou seja, genéricos e tudo mais, num valor bem mais
apreciável. Então, isso está diretamente relacionado, inclusive, com a questão do término da proteção. E aí, por último, a gente tem aqui o exemplo do cupuaçu, né? Ficou bastante conhecida, emblemática essa situação, onde em 1998 uma empresa japonesa, a Asahi Foods, ela registra a marca cupuaçu nos Estados Unidos e na Europa, e ainda pede uma patente sobre o processo de elaboração ou fabricação do chocolate de cupuaçu, né, o cupulate, que obviamente foi inventado por brasileiros. Isso não deu em nada, né? O resultado disso é que não fora conferido esse pedido de registros, né? Mas é a prova, né, do quanto esse contexto ele é vulnerável, né? Então, os itens pendurados dentro desse contexto de acesso ao patrimônio genético e quando da existência de conhecimentos tradicionais associados ao mesmo, ele é vulnerável e precisa realmente estar frequentemente de sobreaviso, né? E aí, gente, o projeto Amazônia 4.0 ele surge a partir da iniciativa deste senhor que vocês estão vendo aí, que é o professor Carlos Nobre, né? Como uma alternativa para que você possa inserir valor ou agregar valor a essa biodiversidade e sempre associando a exploração da mesma com a presença das comunidades tradicionais, ou seja, os povos que direta ou indiretamente estão associados historicamente àquele acesso de biodiversidade, né? E aí eu vou citar para vocês alguns números com relação, por exemplo, a uma das iguarias daqui da região norte, né? Então vamos falar do açaí, por exemplo. Para você ter uma ideia, o açaí ele funciona como matéria-prima de cerca de 50 produtos, cuja maior parte da industrialização para agregar valor é feita nos Estados Unidos. Então são aproximadamente 50 produtos. No entanto, a maior parte do que existe para agregar valor a estes produtos é executado nos Estados Unidos, o que faz com que nós, né, como sempre, nos caracterizemos como apenas o fornecedor da matéria-prima, o clássico, né, dentro do que nós conhecemos como histórico da União. Só para você ter uma ideia, essa indústria ela movimenta aproximadamente 15 bilhões de dólares. 15 bilhões de dólares ao ano. No entanto, você tira desse lucro de 15 bilhões de anos e o que você tem para a região norte, né, é um valor modesto de no máximo 1 bilhão, que é o que fica por conta da compra, né, da aquisição do mesmo. E aí o próprio Carlos Nobre chega a citar o seguinte, de que essa exploração perversa, né, das nossas riquezas diz muito dos novos desafios acerca do que se deve pensar quando se trata de soberania na atualidade. Então, levar em consideração estes números é de fundamental importância quando você pretende definir o que é realmente do Brasil e de que forma nós precisamos proteger aquilo que é nosso. De acordo ainda com o próprio professor Carlos Nobre, os investimentos nesse sentido, eles trariam, por exemplo, mais desenvolvimento local, principalmente se eles forem criados, se forem criadas, na verdade, as chamadas bioindústrias na própria região amazônica. A criação dessas bioindústrias na região amazônica seria capaz de produzir e exportar produtos
de muito maior valor, obviamente, agregado. Então, como eu acabei de falar para vocês, se eu vou beneficiar fora, o interessante é criar condições para que esse processo seja feito aqui dentro. Essas tais bioindústrias, elas acabariam gerando empregos, a inclusão social ela seria trazida imediatamente junto com esse processo todo. E aí o que você teria seria a economia da Amazônia tornando-se mais importante do que realmente nós temos hoje em dia, né? Beneficiando assim o país como um todo. Você acaba criando condições para que ocorra o desenvolvimento social, que a economia cresça especificamente dentro daquele setor e a região ganha, o país ganha. Então, realmente, a criação dessas bioindústrias seria de fundamental importância. São situações que vão desde o açaí, gente, até a produção de fármacos com a instalação de laboratórios móveis, né? Você traria para dentro da floresta tecnologia de ponta para executar todo o processo. Obviamente, com a supervisão do Ministério do Meio Ambiente, e aí você, obviamente, que tem o Conselho Nacional de Pesquisa Científica, CNPq, CAPES, tudo envolvido, porque é a academia que está vindo parar aqui dentro. Em parceria com empresas, sim, completamente passível de acontecer. No entanto, tudo aqui dentro. Tudo aqui dentro. Então, essa seria a tal Amazônia 4.0, que se você for buscar na internet, você ainda consegue se aprofundar um pouquinho mais. Eu sugiro que deem uma olhadinha, porque realmente é muito interessante. As imagens, inclusive, dos projetos são muito interessantes. E é realmente uma ideia brilhante no que diz respeito à possibilidade de você fixar, né, esse lucro e agregar valor especificamente na região, associando o acesso ao patrimônio genético de maneira coerente, de maneira regulamentada, de maneira organizada e responsável, mas também sem esquecer dos conhecimentos tradicionais associados, tanto os identificáveis quanto os não identificáveis, mas sempre pensando na possibilidade, obviamente, das repartições de benefícios. E aí a gente começa a falar agora do intervalo que vai dos níveis de maturidade tecnológica 3 a 9. Tudo que nós vimos comentando agora há pouco diz respeito ao intervalo de 1 a 3. A partir de agora falaremos do que consiste as tecnologias associadas à produção de fármacos, saúde, acesso ao patrimônio genético e conhecimentos tradicionais para o intervalo que vai de 3 a 9, né? E aí eu começo falando dos estudos clínicos, né, que é uma coisa que inevitavelmente a gente vai precisar falar e atualmente está sendo muito comentado por conta do contexto de pandemia que nós todos estamos passando. E aí eu posso dizer que a definição, gente, de estudo clínico, segundo o Conselho Internacional para a Harmonização de Requisitos Técnicos para Produtos Farmacêuticos para uso em humanos, seria, né, qualquer investigação em seres humanos destinada a descobrir ou verificar os efeitos farmacológicos e ou outros efeitos farmacodinâmicos de um produto ou de produtos sobre investigação e ou identificar qualquer reação adversa a um produto ou produtos sob investigação e ou estudar absorção, distribuição, metabolismo e excreção de um produto sob investigação com o objetivo de averiguar sua segurança e ou eficácia. Então, esse seria o melhor dos conceitos com relação ao que vem a ser estudo clínico, né? E por que a gente vai falar de estudos clínicos? Porque do TRL4 para frente, dentro desta área de produção de fármacos, quando você tem um fármaco resultante de um acesso ao patrimônio genético com conhecimento tradicional associado ou não, o que você tem são esses intervalos que vão de 4 a 9. Né? Para você ter uma ideia, tudo isso acontece após a Segunda Guerra Mundial. Né? Então, após a Segunda Guerra Mundial, surgem
algumas indústrias farmacêuticas na Europa e nos Estados Unidos, e mais tarde elas acabam ah, se transformando ou sendo identificadas como as grandes corporações do momento, produtoras de fármacos em diversos outros países, sempre com o objetivo, né, de desenvolvimento de novos medicamentos, que é o foco principal. E aí, gente, de acordo com Gomes e colaboradores de 2012, né, o processo de P&D de novos medicamentos, ele compreende desde as etapas de pesquisa básica até o registro do mesmo para comercialização. E por isso a necessidade da realização desses testes. Testes esses que são divididos em quatro fases. São essas quatro fases que você está vendo aí embaixo. Se você tiver um cuidado, você vai perceber que na parte de cima deste esquema eu tenho os nove estágios do TRL, que aí estão representados por NMT, N de navio, MT, que é nível de maturidade tecnológica, que é a mesma coisa que o TRL, sigla em inglês. Então eu tenho os nove níveis de maturidade tecnológica em cima e embaixo a forma como os mesmos se enquadram no processo de produção de um fármaco para utilização em humanos, né? Então, é por isso que você tem aí. Então, de acordo com Gomes et al., você teria estas quatro fases aí, né? Essas quatro fases, que estariam relacionados justamente a esse período aí, divididos em quatro fases que estariam organizadas no nível de desenvolvimento tecnológico, né? Que vão, no caso dos TRLs, pegar esse intervalo que vai de 6 a 9. Então, essas quatro fases estariam encaixadas perfeitamente no TRL6, TRL7, TRL8 e TRL9. Ou seja, desde a determinação da dose e das vias de administração até a comercialização em farmacovigilância, só para você ter uma ideia. Tudo está aí. É exatamente o que podemos identificar desde o início, né, do lado esquerdo até o final do lado direito, na imagem que você está vendo aí. Ela nos lembra as nove etapas do desenvolvimento de uma tecnologia mesmo. Está aí. No entanto, especificamente para avaliação de um determinado fármaco, se faz necessária a verificação de características do produto nestas quatro fases que você está vendo aí, as quais correspondem justamente aos últimos TRL. Tá? E aí, ó, perceba que estas fases, né, atualmente, né, como eu já havia falado anteriormente, muito comentadas por conta do momento em que nós nos encontramos, elas seguem um rito que passa por um momento de avaliação preliminar da tolerabilidade do fármaco em humanos, né, o nível de tolerância do mesmo, a chamada fase um momento de teste do fármaco em um pequeno grupo de voluntários, que é o que a gente chama de fase 2, um momento de teste controlado em um número maior de voluntários, né? Seguindo, obviamente, os parâmetros científicos robustos, tá, gente? É chamada fase 3. E, em algumas situações excepcionais, você teria um último momento, que inclusive não é muito comentado, né? Se você parar para lembrar, quase não é comentado na mídia, a chamada fase 4. Porque a fase 4 ela acaba surgindo, ela pode ocorrer frente a uma determinada identificação de efeito adverso no pós-comercialização. E aí sim você inicia a fase 4 ou ativa a fase 4. Então, por isso que você tem fase 3 aí com relação a essas vacinas, no contexto do que nós vemos hoje em dia, e a partir da fase 3, finalizada mesmo, com a robustez no que diz respeito ao imunizante, ele passa a ser liberado pela agência reguladora, que no nosso caso é a Anvisa. Mas a fase 4 ela existe, mas existe justamente nesse contexto, né? Quando é necessário que alguns efeitos adversos acabem sendo identificados, aí é necessário uma reavaliação, tá? Que seria a fase 4. E aí acompanha comigo o seguinte contexto. Existe um viés
é um viés clássico, tá, de publicação envolvendo pesquisa clínica, em que existe a tendência de se ressaltar os resultados positivos e de se omitir os resultados ou aspectos negativos ou secundários dos estudos, né? Então, dá-se uma notoriedade ou publica-se os resultados positivos e os negativos eles são ou são omitidos ou são não são comentados ou coisa do tipo. Por esse motivo, né, a sociedade científica, gente, ela questiona até hoje a necessidade de registro de estudos clínicos. Então, até hoje eles são exigidos. E a sua divulgação por meio de um veículo transparente e confiável. Isso é fundamental, né? Justamente com a intenção de diminuir essa distorção literária, digamos assim. No entanto, veja, portadores de doenças crônicas, por exemplo, como câncer e HIV, né, há muito tempo atrás pressionaram os governantes dos Estados Unidos no sentido de que houvesse um maior acesso a esses testes. E na tentativa, obviamente, de identificarem a presença de uma cura ou conseguirem estar presente em um determinado processo de triagem, né, para o teste de drogas e tudo mais. E isso surtiu efeito. De forma que em 1988, pra você ter uma ideia, o Instituto Nacional de Saúde dos Estados Unidos, famoso NIH, ele conseguiu, na verdade, né, que os bancos de dados sobre a realização de estudos clínicos eles fossem disponibilizados, né, para consulta aberta da população. Tá? Então, a realização de estudos clínicos, a criação de um banco de dados com os mesmos, né, se resultou, na verdade, ou se estruturou na forma de uma lei de modernização de alimentos, medicamentos, em 1900 e 1997. Né? Então começa em 1988 um rebuliço nesse sentido, e em 97 o Instituto Nacional de Saúde dos Estados Unidos ele cria o Clinical Trial, que é esse que você está vendo aí. Né? O Clinical Trial ele acompanha mais de 300 mil estudos clínicos que estão acontecendo nos Estados Unidos e, e de forma integral. E isso passa a ser uma janela interessante para as pessoas que, obviamente, pretendem se informar sobre possíveis recrutamentos. Né? Então, pessoas estão sendo chamadas para testar medicamentos, assim por diante. E aí, com o Clinical Trial, você consegue fazer isso. Obviamente que o Clinical Trial é a base de dados do governo dos Estados Unidos. Você está vendo lá em cima a siglazinha clássica, né? US, National Library lá em cima, que é específica para os Estados Unidos. Mas que te dá essas condições aí, todinhas. Né? Anos mais tarde, gente, em 2005, na 58ª Assembleia Mundial de Saúde, deliberou-se pela criação dessa plataforma que você está vendo aí, ó, tá? A ICTRP, Plataforma Internacional de Registros de Ensaios Clínicos. Ela traz consigo um ambiente virtual que reúne 17 bancos de dados de ensaios de diversos países. São 17 bancos de dados de ensaios clínicos de vários países. Pra você ter uma ideia, atualmente essa plataforma ela encontra-se dividida em dois grandes grupos. Né, dois grandes grupos de dados, coloquemos assim. Aqueles que são atualizados uma vez por semana e aqueles que são atualizados uma vez por mês. No slide é possível verificar se tem um espaço para busca de termos relativos a um possível ensaio clínico, né? Ali em cima, além de um campo específico para testes realizados em crianças, inclusive com a opção de refinar a busca especificamente pela fase de interesse do estudo clínico procurado, fase 1, fase 2, fase 3, fase 4.
Então, bastante interessante. Esse aí, obviamente, global, com os 17 bancos de dados de ensaios de diversos países. Então, específico para a Organização Mundial de Saúde. Específico para não. O resultado direto de ações ligadas à Organização Mundial de Saúde. Nesse slide, gente, a gente consegue perceber a presença do banco de dados de ensaios clínicos brasileiros, né? É o famoso REBEC, que é o que você está vendo aí, ó. Perceba que o mesmo ele se apresenta no grupo daqueles cuja atualização ela acontece uma vez por mês. Tá? A atualização dos dados do REBEC ela acontece uma vez por mês. Aqui vocês podem ver o layout da página inicial do REBEC, né, o Registro Brasileiro de Ensaios Clínicos. E o portal, gente, ele visa não apenas facilitar o acesso às informações, mas também tornar mais fácil divulgar os estudos que estejam, por exemplo, recrutando voluntários aqui no Brasil também, né? De certa forma, isso permite à população saber sobre novos medicamentos, tratamentos ou equipamentos associados ao problema que um ou outro possa estar passando. Além do mais, o que se espera com isso é poder diminuir o número de estudos que tratam do mesmo assunto, por exemplo. E aí você poupa tempo e recurso financeiro, além de aumentar a taxa de recrutamento, né? Então, se eu sou um pesquisador e identifiquei que já existe um estudo clínico sendo realizado com um determinado composto de origem vegetal, eu não vou implementar esforços para desenvolver nenhum tipo de linha de pesquisa nesse sentido, né? Ou seja, isso pode facilitar o acesso de pacientes portadores de doenças raras ou de condições de alto risco a tratamentos experimentais superiores ao do estado da arte, né? Então, você tem ali o que existe de melhor sendo desenvolvido para um determinado ensaio clínico e graças a um portal como esse você consegue ter acesso a esses contextos e por conta disso de repente resolver o seu problema. Perceba que é possível verificar um campo de apresentação, tá, gente? Dos últimos registros efetivados e um campo para recrutamento. Lembrando, né, que para o nosso país não existe a exigência ou obrigatoriedade de cadastro de ensaio no REBEC, tá, gente? Então isso acaba fazendo com que o REBEC se transforme numa ferramenta limitada. E você não tem a obrigatoriedade de, quando o desenvolvimento de um estudo clínico, cadastrar o mesmo no REBEC. Coisas estranhas que a gente particularmente não consegue entender, né? E aí olha só o que acontece aqui. Diferente do REBEC, gente, a plataforma Brasil, que é essa que você está vendo aí, funciona como meio de comunicação entre os centros de pesquisa, os patrocinadores, os comitês de ética, por exemplo, e o Comitê Nacional de Ética em Pesquisa, CONEP. Essa é a plataforma Brasil que você está vendo aí. Além de armazenar os documentos relacionados com cada estudo, né, em que é exigido o registro, por exemplo, do estudo clínico desde o início. O sistema, né, Comitê de Ética CONEP, ou seja, CEP-CONEP que a gente fala, ele foi instituído em 1996, para realizar análise ética de projetos de pesquisa envolvendo seres humanos no Brasil, tá, gente? E esse processo ele é baseado em uma série de resoluções e normativas que são deliberadas pelo Conselho Nacional de Saúde, um órgão vinculado, obviamente, ao Ministério da Saúde. Essa plataforma Brasil, ela é uma base nacional e unificada, tá? De todos os registros de pesquisa envolvendo seres humanos para todo o sistema Conselho de Ética CONEP, tá? E ela permite, gente, que as pesquisas elas sejam acompanhadas em seus diferentes estágios, desde a sua submissão até a aprovação final pelo próprio Conselho, né? Quando necessário, possibilitando inclusive o acompanhamento da fase de campo, né? Fase de campo, envio de relatórios parciais, dos relatórios finais da pesquisa, ou seja, tudinho. Esse sistema, né, da Plataforma Brasil, permite ainda a apresentação de documentos também em meio digital, tá, gente? Então, acaba que
dá acesso aos dados de forma pública, né, de todas as pesquisas aprovadas. Pela internet, do jeito que você está vendo aí, você consegue é, ter acesso a todos os envolvidos no processo, por meio de um ambiente um ambiente relativamente interativo, né? E aí você tem as informações todas reunidas ali em conjunto, né? O que acaba por diminuir consideravelmente o tempo, né, de um trâmite, por exemplo, de um projeto que precise passar pelo sistema do Comitê de Ética ou do CONEP, né? Então essa aí seria a plataforma Brasil. Essa sim, um ambiente onde você consegue fazer o levantamento do que está sendo realizado em projetos que envolvam estudos clínicos no nosso país. Essa é a estrutura bem mais robusta, né? Plataforma Brasil. Investir, gente, em pesquisas clínicas, né? Investir em centros envolvidos com desenvolvimento de pesquisas clínicas funciona como uma verdadeira ferramenta de grande valor estratégico para o desenvolvimento econômico e científico de uma nação, né? Então, isso fica bem evidente nos dias atuais, frente a essa necessidade da obtenção dos imunizantes. Você acaba, quando cria esse ambiente de fomento, de investimento às plataformas de pesquisa clínica, você acaba construindo uma verdadeira porta de acesso para o estado de desenvolvimento tecnológico de determinada substância ou procedimento de tratamento, que é o que nós estamos vendo aí com relação às vacinas. Esse valor estratégico ele pode ser claramente compreendido pelo número e pela interconexão, digamos assim, de organizações internacionais envolvidas na pesquisa e desenvolvimento na área da saúde, como exemplo a Organização Mundial da Saúde, a Organização Mundial do Comércio, né, a Organização Mundial de Propriedade Intelectual e assim por diante. Se você olhar com cuidado, né, na imagem que tem aí no slide, você consegue identificar o número de estudos clínicos iniciados, tá, em 97 e finalizados agora em 2017, né, os últimos, dentro desse recorte aí de 20 anos, digamos assim. Né. O que você consegue perceber aí é que o Brasil, comparado ao que acontece no mundo, apresenta-se bastante diferenciado, né? Bem diferenciado mesmo. Então, de fundamental importância é que a gente consiga identificar o quão importante, o quão necessário, na verdade, é isso para o desenvolvimento de uma nação. E aí, gente, é inegável de que a descoberta e desenvolvimento de novos fármacos exige um grande esforço, né, passando por diferentes estágios tecnológicos e clínicos. E isso acaba por demandar muito investimento e um grande número de pesquisas, isso é óbvio, né? Especificamente quando o objetivo é alcançar, por exemplo, um nível de maturidade tecnológica 9 no ramo farmacêutico. Em linhas gerais, a gente pode dizer que uma empresa que porventura queira lograr êxito ou ser bem-sucedida na produção de novos produtos ou processos, ela deve passar pelas etapas que vocês estão vendo aí na tabela, partindo da etapa de prospecção e identificação do potencial produto até a finalização das fases clínicas com posterior lançamento do mesmo. Essas etapas que você está vendo aí, gente, elas são extremamente importantes e elas precisam ser levadas em consideração pela empresa, tá? Uma vez que, se porventura se observar a não execução das mesmas, o que você pode ter é a perda do produto pesquisado. E isso pode se dar por vários motivos, como por exemplo, ineficácia da droga, erro técnico
durante a produção da mesma, riscos à saúde é um deles, inviabilidade financeira, né, ausência de fomento para a execução, por exemplo, e descumprimento das normas regulatórias, também é um deles. E aí o que acontece? Diante disso, gente, as empresas elas passaram a investir em ações que acabam por dinamizar o processo de produção de novos fármacos no mercado, como, por exemplo, a utilização de combinações de produtos químicos, combinações químicas de diferentes substâncias já descobertas e aprovadas pelos órgãos reguladores, né? Então, você já tinha as substâncias previamente caracterizadas e a mistura das mesmas é que passa a ser o alvo. Outro exemplo é observado também na realização de testes clínicos em países emergentes. É uma um dos artifícios utilizados por, pelas empresas produtoras de fármacos, chamado offshoring, né? Que é justamente a realização destes testes clínicos em países emergentes, por conta, obviamente, dos baixos custos, da menor exigência regulatória das agências destes países, ou até mesmo a terceirização das fases 1, 2 e 3 nestes ambientes, que é o que geralmente nós chamamos de outsourcing, né? Você põe tudinho para ser realizado nesses núcleos de experimentação clínica e, obviamente, custeados, né, por você, uma empresa, e obtém os dados, né? Seria mais ou menos isso. Muito comum, inclusive. E aí, pessoal, eu faço uso de uma afirmação proposta por Calixto e Siqueira Júnior, de 2008, que diz o seguinte: de cada 30 mil moléculas sintetizadas, 20 mil entram na fase de estudos pré-clínicos, 200 entram na fase 1 de estudos clínicos, 40 passam para a fase 2, 12 entram na fase 3 e somente 9 são aprovadas pelos órgãos regulatórios. E aí é importante deixar claro que, ainda que apenas um medicamento seja aprovado, e dentro desse contexto todo que a gente está avaliando aqui, esse um medicamento equivaleria a 0,003% de todo o investimento. Mesmo assim, ainda que apenas um medicamento seja aprovado, só isso já satisfaz o mercado. E, em função disso, né, acaba trazendo retorno para a indústria que o desenvolveu. Só para você ter uma ideia, né? Então, estes são os números. Você parte de 30 mil para, no final, ter menos de uma dezena de moléculas que possivelmente serão aprovadas. Isso fica evidente se nós analisarmos a figura que eu coloco para você aí, ó. Então, perceba que este gráfico ele apresenta dados obtidos da base clinicaltrial.gov, aquela que nós vimos anteriormente, lá dos Estados Unidos. E o mesmo mostra a distribuição dos estudos clínicos por fase entre os anos 2007 e 2017, que é o que você consegue visualizar aí facilmente em um dos eixos, né? E aí fica bem claro de que o número de estudos clínicos nas fases 1 e 2, que equivaleriam ao TRL 6 e 7, são de fato mais numerosos do que os observados nas fases 3 e 4. São justamente os últimos níveis TRL 8 e TRL 9. Fica bem evidente aí no gráfico. E aí como, olha só que interessante, né? Durante muitos anos, a gente via as atividades de P&D concentradas nos países desenvolvidos, em grande parte por conta desses últimos serem detentores, obviamente, de conhecimento e tecnologia. No entanto, isso tem mudado de uns tempos para cá. E isso fica evidente na tabela que eu apresento para vocês aqui. Perceba que a hegemonia dos Estados Unidos ela se mantém desde 2012, 2012 até 2018, sem perder o posto de primeiro lugar em número de estudos clínicos. Porém, veja o que acontece com a China. A mesma, ela sai do 14º lugar em 2012 e passa para o 6º lugar em 2018. E aí, gente, se somarmos
a esses dados o fato de que essa nação se caracteriza por ser um país produtor de um grande número de patentes, a gente percebe que o alto investimento feito pelos mesmos em P&D acaba por refletir o crescimento econômico e tecnológico alcançado por esta nação. Já com relação ao Brasil, é possível ver que não houve um grande avanço, subindo apenas uma posição, né? O país ele é detentor de estudos em etapas de menor densidade de risco tecnológico, isso é muito comum. Então, são estudos que envolvem muito mais as fases multicêntricas, né? Desde 2001 fazendo isso, os primeiros estágios ali daqueles quatro. Além disso, a maioria dos insumos, para você ter uma ideia, os insumos farmacêuticos e até alguns medicamentos, eles são importados de países desenvolvidos ou em desenvolvimento. E aí a gente tem China, Índia, Israel, Coreia, em partes apresentados nos noticiários que a gente está acompanhando com relação aos imunizantes para a pandemia, né? Então fica bem evidente isso. A correria agora, no sentido que existe, é no sentido dos laboratórios que já desenvolveu esse tipo de atividade, mas muito mais num contexto acadêmico de produção de conhecimento, que eles se adequam para a produção das vacinas. É isso que está acontecendo. E aí, com relação aos registros de medicamentos, né, o cenário atual dos registros de medicamentos na Anvisa, o que a gente tem é que, apesar do que é preconizado pela lei, a mesma ela não consegue cumprir os prazos estabelecidos. Só para você ter uma ideia, atualmente o registro de medicamentos novos, ele leva em torno de 734 dias para ser concedido, né? Registro, na verdade. A situação ela ainda é pior quando se trata de registro de genéricos e similares, que acaba inovadores, no caso, que acaba girando em torno de 1.286 a 1.224 dias. E aí, gente, um aspecto relevante é a prévia anuência de patentes para produtos e processos farmacêuticos por parte da Anvisa, onde a agência reguladora ela analisa os pedidos de patente, verificando se há risco à saúde ou se o pedido apresenta potencial uso a políticas voltadas para a própria saúde pública, né? De forma que o mesmo acaba sendo analisado, o correto atendimento aos requisitos de patenteabilidade estabelecidos pela Lei de Propriedade Industrial, né, 9.279, para fins de subsídio ao exame do INPI. E aí, assim, diante desse atraso no prazo da análise de registro de medicamentos e da importância da anuência prévia, né, e obviamente por conta de pressões que o próprio órgão veio sofrendo, em 2017 foi lançada uma portaria conjunta que traz consigo um principal objetivo: agilizar a análise e facilitar a chegada dos novos genéricos ao mercado, uma vez que a Anvisa, ela acaba sendo responsável por analisar os pedidos frente ao impacto à saúde pública, né? Ela passa também, a partir dessa portaria, a enviar subsídios para o exame do INPI. E aí o INPI acaba, por sua vez, sendo responsável por avaliar os critérios de patenteabilidade. E aí, com essas mudanças que ocorreram em 2017, dessa maior afinidade, né, com relação a essas deliberações por parte da Anvisa e INPI, a gente acredita que o tempo de desenvolvimento de um novo medicamento até a aprovação do registro pela Anvisa chegue muito próximo do que você está vendo na figura aí, né? Apesar de que a gente sabe que da existência de vários outros gargalos, né, empecilhos, como a rigorosidade documental pelas agências regulatórias, a própria Anvisa, tanto na parte da pesquisa quanto no registro do medicamento, tá, gente? Que acaba por tornar o processo um pouco mais burocrático e lento. Mas, dentro de um ambiente perfeito, que a gente obviamente sabe que não existe, o que você teria para a obtenção de um fármaco, em se tratando de duração e as necessidades exigidas por cada uma das fases, seria isso que você está vendo aí, envolvendo como últimas 4 fases os estudos clínicos aí que você está vendo, fase 1, fase 2, fase 3, e posteriormente a isso o registro. Então seria um resumão que você teria para esse cenário atual do registro de medicamentos no nosso órgão regulador, e aí nesse caso a Anvisa, mas após, obviamente, a portaria, o que você tem é
Anvisa/INPI correndo para acelerar esse processo.